Hoje, o tema do nosso vídeo é sobre as guerras e os conflitos armados mostrados na tela com o talento que só os artistas do audiovisual podem nos fornecer. Então fica comigo neste vídeo. Pois é, isso aí, gente. Hoje nós vamos falar de filmes que exploram os conflitos armados militares, as guerras. Vamos mostrar para vocês as melhores produções, porque são histórias poderosíssimas que quando a gente vê na tela, a gente se emociona, a gente faz uma reflexão e a gente gosta muito desse tipo de filme. Por isso mesmo, tem uma lista muito grande de filmes que já foram feitos. Nós vamos trazer aqui uma seleção excelente para vocês. Então, já peço que você deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, porque isso é muitíssimo importante para o engajamento e para que a gente chegue cada vez mais para mais pessoas, tá bom? Antes de mais nada, antes de a gente falar dos filmes selecionados, a gente precisa esclarecer alguns pontos que explicam por que um filme é bom e um filme é ruim tratando desse assunto, que são as guerras. O que faz com que um filme seja bom e que um filme seja ruim quando se retrata uma guerra nas telas? Uma das características é fazer uma boa dosagem entre o épico e o íntimo. Ter aquelas cenas incríveis de guerra, de explosões de um lado e de outro, com a câmera na mão tremendo, com grandes ângulos, aquela coisa toda, efeitos especiais. Porém, contrastando também com uma coisa íntima, com os personagens tomando forma na tela, com as histórias deles, para que a gente consiga se colocar no lugar dessas pessoas e a guerra tenha um componente mais interessante, mais real. E por quê? Porque a gente precisa se preocupar com o personagem, a gente precisa sentir o que ele sente, ver o que ele vê, porque, caso contrário, fica só uma coisa visual, estética, da guerra pela guerra, das mortes, das explosões, daquela imensa profusão de sons e coisas explodindo, e barulho e efeitos especiais que fica legal para ver, mas que a gente não consegue imergir plenamente dentro do enredo. A segunda característica é o realismo sensorial. É a gente conseguir se transportar para aquele evento, se transportar para aquela situação, conseguir sentir o que o personagem está sentindo, ter a capacidade sensorial de explorar tudo o que está sendo mostrado na tela. E aí tem alguns recursos audiovisuais que são bem interessantes. O close, a câmera na mão tremida, os sons. A edição do som é muito importante num filme de guerra. Então, todas essas características audiovisuais são muito importantes para a nossa imersão, para chegar cada vez mais próximo do conflito e dos personagens. Isso também ajuda um filme a ser muito bom. Outra característica importante são os dilemas morais. Você não pode ver apenas um filme tendo um lado bonzinho e um lado malvado, o bem contra o mal, mas um conflito, um dilema. Dilemas, inclusive, internos dentro da trama. Você pode até ter dois lados em que você tem o lado do bem, mas o lado do mal. Mas o lado que você está vendo tem que ter seus próprios conflitos internos que fazem com que você entenda a complexidade da história que está sendo contada. Então, por exemplo, eu preciso poupar ou não o inimigo aprisionado? Eu preciso seguir em frente ou preciso ir atrás das pessoas que ficaram feridas? O personagem que está ali, ele, na maioria das vezes, é alguém que é convocado pela força da sua obrigação militar de estar ali. Ele se questiona: eu devia estar aqui? Eu nem sei quem é o meu inimigo. Por que eu estou lutando? Vale a pena eu estar lutando do jeito que eu estou lutando? Seguir as ordens que eu estou seguindo? Tem certos momentos em que a violência é extrema e a pessoa se confunde. Eu realmente estou do lado certo a fazer o que eu estou fazendo? Então, esse tipo de conflito moral também faz com que uma obra seja muito bem feita. E aí a gente já cola com uma outra característica, que é a desconstrução do heroísmo. Um bom filme de guerra mostra que a guerra é um momento extremo. Não é uma coisa boa, não é uma coisa necessariamente ruim, é um fato trágico da humanidade. Uma guerra sempre é algo que tem que ser evitado, porque as mortes de inocentes são inevitáveis. Então, quando você glorifica a violência pela violência de uma guerra, colocando-a como algo extraordinário, você não está retratando uma coisa com uma fidelidade maior, uma verossimilhança mais adequada.
Você está apenas glorificando a violência de um evento que, na verdade, é trágico. Então, colocar, desconstruir, desnudar o que é um conflito armado, o que é uma guerra, também é muito importante para que um filme seja bem feito. E é claro, uma característica extremamente importante é a autenticidade e o contexto histórico. Aquilo que você está vendo na tela tem que ser bem feito, adequado. Tem que te passar uma realidade mesmo quando se trata, por exemplo, de uma guerra fictícia. O que a gente tem que ver ali tem que ser extremamente adequado ao período histórico, aos detalhes. Ainda mais se tratando, por exemplo, de um filme sobre um conflito real. O apuro técnico tem que ser maior ainda, de você ver todos os detalhes fazerem sentido, desde o uniforme, as armas, tudo adequado ao período histórico que estava sendo contado. Todas as suas minúcias fazem com que a gente embarque mais ainda na história. Não tem nada que tira a gente da história mais do que um cenário mal feito, do que algo que mostra que não teve esse cuidado técnico para montar todo o cenário de guerra. Essas características formam aquilo que é o ideal de um bom filme de guerra. Dito tudo isso, então, nós vamos para as nossas indicações dos melhores filmes que eu vou indicar para você aqui sobre guerra, tá bom? E aí, a gente já começa falando de um filme nacional, A Estrada 47, cuja sinopse é a seguinte: um grupo de pracinhas da Força Expedicionária Brasileira sofre um ataque de pânico no sopé de uma montanha na Itália. Perdidos e isolados, eles precisam decidir entre enfrentar o tribunal militar ou tentar uma missão suicida para desarmar o campo minado mais perigoso da região. Esse é um filme dirigido pelo Vicente Ferraz, um filme de 2013, tem aproximadamente 107 minutos e tem um elenco muito bom, contando com o Daniel de Oliveira, o Júlio Andrade e o Francisco Gaspar. Esse filme é interessante porque ele foca em um grupo de pracinhas que fez parte do que o Brasil entregou na Segunda Guerra Mundial, a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Então, essa história desse grupo que se perde após um ataque de pânico e tenta desarmar um campo minado para tentar provar ali o seu valor, dar a sua contribuição. Esse filme é bom porque ele é um retrato bem humano e sem ufanismo do soldado brasileiro. Esse filme foi rodado nas montanhas dos Apeninos na Itália, e ele conta com locais exatos onde realmente os conflitos aconteceram, onde os brasileiros lutaram na guerra. Os produtores tiveram que importar uniformes e equipamentos de época, pois muito do acervo original já estava desgastado ou mesmo perdido. Esse filme é essencial para o público brasileiro assistir, porque ele retrata a participação de militares brasileiros na Segunda Guerra Mundial, aquela que é a guerra mais importante que já aconteceu na história da humanidade. Muito bem! Depois dessa dica de um filme nacional, que é muito importante, nós vamos dar uma outra dica de um filme que teve várias indicações ao Oscar, e a gente está falando de Zona de Interesse. Nesse filme, Rudolf Höss, o comandante de Auschwitz, e sua esposa, Hedwig, se esforçam para construir uma vida de sonhos para sua família em uma casa que fica com um jardim vizinho a um campo de concentração. O filme retrata, de uma maneira até bucólica, a normalidade assustadora daqueles que operam a máquina da morte. Esse filme, Zona de Interesse, é de 2023. Foi dirigido pelo Jonathan Glazer, tem também 1h40, é um filme alemão e ele tem no elenco Christian Friedel e a Sandra Hüller. Um aspecto interessante desse filme é que ele nunca mostra o interior do campo de concentração. Ele foca apenas na vida doméstica perfeita da família nazista, separada do extermínio apenas por um muro de jardim. Uma curiosidade sobre o filme é que o diretor, o Jonathan Glazer, instalou câmeras escondidas pela casa para que os atores não soubessem onde as lentes estavam, permitindo, assim, que eles agissem de forma banal e cotidiana, sem uma postura dramática de um filme comum. Esse filme é interessante porque ele oferece uma perspectiva única, que é o horror que você não vê, apenas ouve. Ele foca apenas no cotidiano da família de um dos comandantes de Auschwitz. Esse filme tem um destaque especial para o som e para o design técnico assim, porque, como ele não mostra cenas do campo de concentração, apenas o som, então depende muito que o som seja muito bom para que você consiga imergir naquele horror e sofrimento da Segunda Guerra Mundial. E cumpre muito bem esse papel.
Agora vamos falar de um filme que já está se tornando com o tempo um verdadeiro clássico, que é O Além da Linha Vermelha. Esse filme conta a história durante a brutal Batalha de Guadalcanal, na Segunda Guerra. Um grupo de soldados americanos enfrenta não apenas o exército japonês, mas também seus próprios dilemas existenciais sobre a vida, a morte e a destruição da natureza pelo homem. Esse é um filme dirigido pelo Terrence Malick. É um filme de 1998, um filme que tem 170 minutos e no elenco conta com Jim Caviezel, Sean Penn, Nick Nolte e o Adrien Brody. O filme marca o retorno do Terrence Malick após 20 anos de sumiço. É uma obra contemplativa que pergunta por que a natureza é tão bela e os homens tão cruéis. Só a título de curiosidade, o primeiro corte do filme tinha 5 horas de duração e atores famosos como Billy Bob Thornton e Mickey Rourke filmaram participações inteiras, mas foram completamente cortados na edição final pelo Malick. Esse filme é um contraponto poético. O filme do Malick foca na filosofia, na natureza e na alma dos soldados. Sem dúvida nenhuma, um filme excelente, como eu falei, já está se tornando um clássico. E aí vamos para a próxima indicação, que é O Nada de Novo no Front. Paul Bäumer e seus amigos se alistam no exército alemão com entusiasmo patriótico durante a Primeira Guerra Mundial. No entanto, a realidade das trincheiras e o gás venenoso rapidamente destroem suas ilusões, revelando uma guerra sem glória e sem sentido. É um filme dirigido pelo Edward Berger, lançado em 2022 e conta com um pouco mais de 2 horas. São 2 horas e meia praticamente de duração do filme. Conta com um elenco com Felix Kammerer, Albrecht Schur e o Daniel Brühl. Ao contrário das versões anteriores de 1930 e 1979, essa produção alemã enfatiza a burocracia da morte. Enquanto generais comem bem em trens luxuosos, jovens morrem por metros de terra. Esse filme foi rodado na República Tcheca em campos reais, sob um frio congelante, para que o barro e a exaustão dos atores fossem o mais autênticos possível, evitando o uso excessivo de efeitos digitais. Agora vamos falar de uma obra-prima do cinema mundial, que é o Apocalipse Now. Durante a Guerra do Vietnã, o capitão Willard é enviado em uma missão secreta rio acima para assassinar o coronel Kurtz, um oficial condecorado que enlouqueceu e fundou seu próprio exército nas selvas do Camboja. O filme é dirigido pelo incrível Francis Ford Coppola, filme de 1979, que tem também 147 minutos na duração quando foi lançado. E tem a versão do diretor, que é bem mais extensa, tem mais de 183 minutos, ou seja, mais de 3 horas de filme, e conta com o elenco de Martin Sheen, Marlon Brando, Robert Duvall e Dennis Hopper. Esse filme é uma adaptação do livro Coração das Trevas, mas ele se ambienta no Vietnã. O filme explora como a guerra remove as camadas da civilização humana. A produção do filme foi um desastre lendário. Um tufão destruiu os sets. O Martin Sheen teve um ataque cardíaco durante as filmagens. E o Marlon Brando chegou ao set acima do peso e sem ter lido o roteiro, forçando o Coppola a filmá-lo sempre nas sombras. Esse filme representa a Guerra do Vietnã não apenas como um conflito, mas até mesmo como uma descida à loucura. A direção do Coppola e a cinematografia são absolutamente impecáveis. Agora vamos falar de um filme que muito pouca gente conhece, mas que vale a pena ser conferido, que é um filme chamado Vá e Veja. Na Bielorrússia de 1943, o jovem camponês Fliora encontra um fuzil e se junta à resistência contra a ocupação alemã. O que começa como um desejo de aventura juvenil se transforma em uma jornada surreal e aterradora pela pior crueldade humana. Esse filme tem a direção de Ellen Klimov e foi lançado em 1985, contando com 142 minutos de tela. Esse é um filme sobre a perda da inocência. A gente acompanha o jovem rapaz cujo rosto envelhece décadas em poucos dias devido aos horrores que ele presenciou. O diretor, Ellen Klimov, usou munição real em várias cenas para obter reações genuínas de medo dos atores. Além disso, o ator principal, o Alexei Kravchenko, realmente teve seu cabelo tingido de cinza e o rosto marcado pelo estresse real da produção. Esse filme é frequentemente citado como um dos filmes de guerra mais perturbadores já feitos, porque foca no horror psicológico e na devastação da ocupação nazista na Bielorrússia.
E, é claro, é mais do que óbvio que nenhuma lista de melhores filmes de guerra poderia ficar sem ele, que talvez seja um dos melhores ou o melhor filme já feito sobre guerra, que é O Resgate do Soldado Ryan. Após o desembarque na Normandia, o capitão Miller recebe a missão de levar seu pelotão atrás das linhas inimigas para encontrar o soldado James Ryan, cujos 3 irmãos morreram em combate. O filme questiona o valor de arriscar 8 vidas para salvar apenas uma, filme dirigido pelo incrível, sensacional Steven Spielberg, e foi lançado em 1998. O filme tem 169 minutos de tela e, no elenco, ele conta com Tom Hanks, Matt Damon, Tom Sizemore e Vin Diesel. O filme mudou para sempre a forma como Hollywood filma a guerra. O Spielberg queria que o espectador sentisse o caos e não uma coreografia limpa de ação. Os atores principais passaram por um treinamento militar real e exaustivo de 10 dias antes das filmagens. O Matt Damon, que interpreta o soldado Ryan, foi o único que não participou do treino, de propósito, para que os outros atores sentissem um real sentimento contra ele na tela. Esse filme é uma referência máxima de realismo técnico. A sequência da invasão da Normandia, dia D, que é a cena que abre o filme, ainda é considerada uma das mais viscerais da história do cinema. Sem dúvida nenhuma, para mim, é um dos melhores filmes. Na verdade, é o melhor filme de guerra já feito. O Resgate do Soldado Ryan, a melhor cena de abertura de um filme de guerra já feita na história. Quem já assistiu sabe disso, e quem não assistiu, faça o favor a si mesmo de ver esse filme, tá bom? Então foram aí dicas de filmes muito bons e interessantes para você assistir. Peço que você dê uma conferida. Peço também que você deixe o like nesse vídeo, porque é muitíssimo importante, bem como você se inscrever aqui no canal para que a gente possa crescer e chegar a mais pessoas e ter mais engajamento e mais alcance, porque é isso que todo produtor de conteúdo quer para o seu canal, tá bom? E aqui não é diferente, a gente também quer isso. Então é isso. Se você gostou e quer me apoiar, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilha com todo mundo, tá bom? Então é isso aí. Nós nos vemos num próximo vídeo, tá bom? Tchau!